Por que tem que ser assim? Valentina Ersage é a nossa convidada de hoje no Cine Jornal. Ela tem apenas 24 anos, mas está trilhando um caminho muito interessante, tanto na televisão quanto no cinema brasileiro. E, primeiro de tudo, eu queria agradecer a sua presença e te dar as boas-vindas ao Cine Jornal, Valentina. Ai, obrigada. Eu estou muito feliz. Eu sou muito fã do Canal Brasil, muito fã do trabalho que vocês fazem para divulgar os filmes, para abrir debates. Então, estou muito feliz de estar aqui. Ai, que bom. A gente também está muito feliz de poder te receber. E eu queria que a gente começasse falando sobre, claro, o seu primeiro longa-metragem, sua estreia no cinema, né, que foi o Mate-me, por favor, da Anita Rocha da Silveira. Eu lembro da Anita contando que para fazer o filme ela testou, sei lá, 250 meninas. E eu queria que você falasse um pouco de, agora já com uma certa distância e uma certa experiência, como é que você vê a sua vida, né, assim, até o seu desejo de ser atriz antes desse filme e depois desse filme que já te deu de cara um troféu Redentor no Festival do Rio e ainda um prêmio, né, em conjunto também com as outras meninas do elenco no Festival de Veneza. Olha, foi uma porta de entrada muito inspiradora para mim. Eu entrei muito novinha numa escola que é dança, sapateado, canto, teatro e circo. Então, eu sempre fui muito ligada às artes, mas não tinha, de fato, uma pretensão de ser atriz, de carregar isso como um ofício. E quando eu fui fazer o teste para o filme da Anitta, era um mergulho no desconhecido total, né? E é um filme ousado sobre a adolescência. Isso eu acho que é uma das qualidades assim, da Anitta e desse filme. É um filme ousado, ao mesmo tempo um filme muito verdadeiro, né? Então, assim, nem sempre a adolescência é só sobre o primeiro beijo, a primeira, sei lá, primeiro porre. Eu acho que tem outras coisas, né, que estão em jogo, assim, o flerte com a morte, a sensação de se colocar em risco. E tudo isso foi muito incrível porque eu tinha 15 anos, eu e as meninas. Então, a gente estava passando pelas mesmas transformações assim das personagens. Foi ali que eu me apaixonei pela câmera, assim, pelo cinema, pelo fazer, e aí virou assim, já era uma paixão num lugar, mas num lugar profissional foi assim, adentro. Bia, tem um monte de gente morrendo por aí. Garotas só um pouquinho mais velhas que você. Vocês não podem ficar por aí andando sozinhas. Temos muitos filmes para falar, então queria começar pelo Homem-Onça, um filme que foi rodado de 2017 para 2018, um filme que se passa ali, né, o enredo dele no final dos anos 90, mais ou menos quando você nasceu, né, na era de privatizações, né, o Brasil estava passando por uma onda de privatizações, mas ainda assim é um filme muito atual. Qual a leitura que você fez, que você faz desse filme, e também como é que foi fazer essa personagem Rosa, simplesmente, né, filha de Chico Dias e Silvia Buarque, nada mal. Sim. Olha, nada mal, nada mal. E o Vinícius Reis, também diretor, de uma sensibilidade, me acolheu muito, assim, no momento em que eu tinha acabado de fazer minha primeira novela, e são registros muito diferentes, né? Eu acho o filme muito atual também, né? Essa questão das privatizações, de privatizar, das empresas, né? Que eu acho que a gente está passando por essa luta agora também, né? Assim, espero que esse ano as coisas realmente mudem. Mas uma das coisas que eu acho mais lindas nesse filme, na forma como o Vinícius costurou essa história, é que é uma história também afetiva dele, né? Ele conta a história do pai dele. E eu acho isso muito lindo, quando a gente consegue falar de política e a gente consegue trazer histórias pessoais, histórias humanas. Minha personagem ali tem uma cena em que ela defende as privatizações. Uma cena de um plano que você vê a mesa e os três discutindo de longe, é como se a gente estivesse dentro daquela cozinha. E essa questão que eu acho que cada vez mais eu tenho também me apaixonado por esse lugar do diretor, principalmente acho que o diretor de fotografia, porque eu tiro muita foto analógica, eu gosto de filmar, eu filmo tudo, meu pai filmou minha infância inteira e tal. Então, essa cena, até pensando agora, é muito legal ele fazer um plano. Ele não é uma cena toda decupada, né? Uma cena em que você entrega uma direção, é uma cena como se a gente estivesse naquela cozinha. Tipo, aquela pode ser a minha família. Impressionante, né, Sônia? A gente paga uma fortuna na faculdade pra essa menina ficar escutando um babaca, um imbecil. Ele não é um imbecil. Claro que ele é imbecil.
E tem um outro filme que eu queria muito que a gente falasse, que é o Álbum em Família, um filme que foi exibido no Festival de Gramado, e um filme, assim, 100% sintomático, já que é um filme da pandemia, né, rodado remotamente durante a pandemia. Como é que foi para você, naquele momento, uma atriz trancafiada, poder fazer esse trabalho? Olha, assim, assim, a minha sensação, assim, fogos de artifício, né? Tem alguma coisa para poder pensar, trabalhar. Na época eu namorava o Ravel, que é também um ator maravilhoso, e cada um de nós estava descobrindo coisas, principalmente manuais, assim, eu estava fazendo muito bordado, tapeçaria, o Ravel faz muita marcenaria, e aí o Daniel Belmonte ligou para a gente, fez esse convite, primeiro a gente achou muito estranho, o Ravel tinha microfone em casa, a gente fez reunião no Zoom com a figurinista, ali foi uma semana em que a gente não pensou em nada, além de como vamos contar essa cena, como a gente vai fazer essa história, né? Então a gente pegou um cobertor do Ravel, enrolou como se fosse um corpo. Foi muito bom, assim. A sensação é como se a gente tivéssemos virado assim crianças de novo, sabe? Matou-se na minha frente. Era um estranho, um desconhecido para mim, sempre foi. Só vim porque minha família quis, pediu. Eu queria que a gente falasse também do Raquel 1.1, da Mariana Bastos, né? É um filme que foi o único filme brasileiro que participou do South by Southwest, participou também do Festival de Guadalajara. Começando agora pelos festivais, uma coisa engraçada, porque eu filmei em final de 2019, e eu tinha 21, eu estou com 24, e eu me assistindo é muito curioso, assim, porque são poucos anos de diferença, mas tem uma mudança enorme. E, ao mesmo tempo, é um filme também é um filme que fala também sobre adolescência, é um filme que fala sobre religião, sobre o lugar da mulher na religião, um filme que fala sobre violência contra a mulher. E quando chegou o texto em si já era muito interessante, porque é uma personagem religiosa, conta a história de uma menina que perde a mãe de uma maneira extremamente traumática, e ela e o pai se mudam para uma cidade no interior para recomeçar a vida. E é uma menina religiosa, de fato, assim. E aí ela começa, a partir desses estudos da Bíblia, a encontrar passagens machistas, preconceituosas, e aí ela começa a juntar umas meninas da cidade e ela tenta reescrever alguns versículos da Bíblia, né? Então, elas criam um grupo para tentar reestruturar essa Bíblia, e isso já acontece, né? Já tem Filhas de Madalena, tem grupos dentro da religião evangélica que estão repensando, né? A gente tem que repensar tudo o tempo inteiro, porque o mundo está indo muito rápido, né? Sim. Então, o filme fala sobre isso. De filme inédito tem também Mensageiro, da Lúcia Murat, um filme também que, mesmo antes de estar pronto, já está ganhando vários prêmios, passou pelo Festival de Guadalajara. É um filme que fala ali sobre aquele período do AI-5. Como é que foi para você poder fazer esse filme com a Lúcia, que não só é uma cineasta muito importante, né, para a história do nosso cinema, mas tem toda uma trajetória de militância política, de luta pela democracia? Eu sou muito fã da Lúcia. Muito, muito mesmo. Assim, vi, acho que todos os filmes dela. Minha mãe sempre assistiu muito também. O meu bisavô foi preso na ditadura, então a minha avó, com 18 anos, e o primeiro filho no colo, ia visitar ele numa solitária. Então, também é uma história que já ouvi minha avó contar muitas vezes. E o encontro com a Lúcia foi muito espetacular, porque ela é muito generosa com o que ela sabe, né? Assim, e eu acho que a minha geração é muito descolada da história mesmo do nosso país, né? Então as pessoas, eu sinto que a minha geração, assim, não sabe o que aconteceu de fato na ditadura, sabe? Então foi muito legal, porque a Lúcia me emprestou assim 15 livros, ela me indicou um monte de filmes. Então eu Torre das Donzelas, por exemplo, que eu acho que é um dos maiores documentários. Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil, da Carol, e todos os da Lúcia mesmo, né? Que Bom Te Ver Viva. Então, eu fiquei muito feliz, assim. E a personagem, ela conta um episódio que aconteceu com a Lúcia. O filme se passa no final de 69, e a minha personagem é uma guerrilheira. No filme, ela estava envolvida no sequestro do embaixador americano, do Elbrick, e ela é presa. E aí, o que acontece no filme é que existe esse militar
que ele se compadece com a história dela, se compadece com a história da mãe dela, que muitas vezes, na maioria das vezes, as famílias não sabiam nem onde as pessoas estavam presas, né? E aí ele leva um bilhete dessa personagem, a personagem que se chama Vera, para a mãe dela, que se chama Maria. Tinha um que botava baratas andando pelo meu corpo enquanto eu estava pendurada, sem poder fazer nenhum movimento, nada. Esse tema da ditadura é curioso, porque eu fiz o filme da Lúcia e esse ano eu filmei uma participação no filme da Vera Egito, que ela fez o filme Os Estudantes, sobre a Batalha Maria Antônia, que aí é de 2 de outubro de 68. Então é um tema que tem me voltado muito, assim, sabe? Eu tenho encontrado muito esse tema nos trabalhos, e o filme da Vera também vai ser um filme sensacional. Ela fez em 20 planos sequências, dividiu o filme todo, foi tudo muito coreografado. E a Batalha Maria Antônia foi essa batalha que aconteceu entre os alunos de Direito do Mackenzie, né, e os alunos de Filosofia, ali da USP, que era onde ficava a sede da Uni. Então, e os dois ficavam na mesma rua, né? Então, eu acho que a ditadura está vindo agora com força para a gente poder falar sobre o presente, né? Resgatando a memória. E o filme novo? Você tá com esse cabelão aí, ó. Acho que dá para até jogar para frente para mostrar. Olha isso, gente. Esse mega hair é para que filme, Valentina? Então, esse mega hair é um cabelo de 1916. O filme chama As Polacas, com direção do João Jardim. E é um filme que conta, como diz o título, do tráfico de polacas, né, para o Brasil ali no início do século XX. Então, o filme conta a história dessa personagem que eu vou fazer, que é a Rebeca. Ela vem para o Brasil atrás do marido e quando ela chega aqui, o marido dela morreu e ela precisa conseguir dinheiro, ela precisa trabalhar e ela se vê ali, enfim, entrando num bordel e tendo que lidar com essa sensação de prisão mesmo, de estar presa. Então, o filme também fala sobre violência contra as mulheres, né? Quais são, assim, as suas aspirações, os seus maiores sonhos, assim, coisas que você deseja fazer daqui para frente? E eu queria saber se você deseja dirigir também, depois de ter passado por tantas diretoras mulheres, se você também tem esse desejo, ou se você quer fazer, de repente, uma direção de fotografia, já que você falou sobre isso aqui hoje. Olha, eu há muito tempo, assim, nos primeiros trabalhos que eu fiz, eu olhava para os diretores e falava, gente, eu não quero fazer isso nunca. Meu Deus, impossível, quanto trabalho, quanta coisa. E cada vez mais eu tenho achado muito interessante, assim. E eu tenho vontade de fazer mais cinema, mais cinema, mais cinema. Quanto mais cinema, melhor. Sabe? Quanto mais a gente puder resgatar a nossa memória, melhor. Eu tô aí para isso, assim, sabe? É isso que me faz feliz, que me motiva. Para mim, cinema é vida. Obrigada, querida. Ai, muito obrigada. Eu amei conversar com você. Foi muito legal poder revisitar esses sets da vida, que a gente se reencontre sempre. Eu estou denunciando isso aqui para que todo mundo saiba o que aconteceu e para que um dia os direitos humanos sejam respeitados nesse país. O que você tá fazendo? Nada. O que você tá falando? Isso é o cococu. O que é cococu? Comente com partilha curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cococu, cococu, cococu. E a gente fica repetindo isso pra sempre.